Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu tenho certeza de que ao final dessa minha carta, muita gente vai duvidar da minha história. Vão pensar até que estou inventando. Eu mesmo às vezes, apesar de ter sentido na carne tudo o que está aqui relatado, chego às vezes a não acreditar, de tão absurda que é a minha história. A verdade é que não tenho nem palavras para expressar o que passei nas mãos daquela família. Aquelas pessoas só podiam ser doentes. Não há outra explicação. Morávamos num pequeno sítio no interior de Santa Catarina. Naquela época, eu ajudava os meus pais no preparo de produtos coloniais. Era assim que a gente ganhava a vida, vendendo esses produtos em feiras, armazéns, botequins. Levávamos uma vida simples. Éramos uma família pobre, mas graças a Deus o essencial nunca nos faltou. Lembro que tão logo completei meus 15 anos, comecei a ouvir uma conversa que não me agradou muito não. O meu pai começou a comentar com a minha mãe que precisava ajeitar a minha vida. Para usar o português bem claro, ele estava querendo arranjar um casamento para mim. E o que mais me deixou angustiado, dizia que tinha de fazer aquilo logo. Isso, aliás, já tinha acontecido com as minhas irmãs. Elas eram mais velhas do que eu e já estavam casadas. De modo que, apesar de não concordar, eu já imaginava que o meu destino não seria diferente. Sabe, hoje em dia, eu sei que isso pode parecer absurdo, mas era assim que as coisas aconteciam naquele tempo, principalmente na região onde morávamos. A maioria dos casamentos era arranjada pelos pais. Pois foi num domingo que o meu destino começou a ser traçado. Lembro que eu tinha levantado bem cedo e dado uma ajeitada na casa. Meu pai, como sempre fazia nos finais de semana, tinha ido à cidade. Eram quase 11h30 da manhã quando a minha mãe apareceu na cozinha com aquela conversa. Eliane, o teu pai acabou de chegar e trouxe uma visita. Coloca mais água no feijão e dá uma caprichada na mistura. Depois dá uma ajeitada nesse cabelo e coloca um vestido limpo, que o teu pai trouxe uma pessoa para te conhecer. E ó, sem cara feia, viu? Eu senti até um frio na barriga. Claro que não gostei, até porque já imaginava o que era. Não gostei, mas fazer o quê? Obedeci. Lá na sala, na maior prosa, havia 2 homens na companhia do meu pai. Um rapaz e um senhor mais velho. Assim que me viu, o meu pai foi logo falando: chega aqui, Eliane. Chega aqui que eu quero que você conheça o teu noivo. Ninguém quer imaginar o que é passar por isso. Descobrir que está de casamento marcado com alguém que acaba de conhecer. Só que, fazer o quê? Era o costume daquela época. Eu simplesmente não tinha escolha. Ou aceitava, ou aceitava. Para minha sorte, no entanto, o Inácio era um rapaz bem apessoado. Pelo menos foi a impressão que ele me passou naquele primeiro contato. Muito educado. Não era assim um príncipe encantado, mas também não era feio. Tímido, reservado, de pouca conversa, mas parecia uma pessoa boa. Confesso que, contrariando um pouco aquilo que eu estava esperando, acabei até gostando do jeito dele. Agora, o mesmo já não se podia dizer daquele seu pai. Eu notei já no primeiro instante que aquele homem não era flor que se cheirasse. Bastava ver o modo como ele olhava para mim. Não era um jeito normal. Principalmente naquelas condições, afinal, eu tinha acabado de me tornar noivo do filho dele. Casamento arranjado, tá certo? Mas tínhamos ficado noivos.
Sabe aquele olhar malicioso? De homem sem vergonha? Não bastasse isso, ele virou para o meu pai e depois de me medir dos pés até a cabeça fez aquele comentário. Antônio, você não exagerou não, viu? Você tem uma cabritinha muito da jeitosa, viu? Vamos tratar de acertar logo esse negócio. Não gostei nada daquele velho. Mas não gostei mesmo. Principalmente do jeito como ele olhava para mim. Mas enfim, era meu futuro sogro. Fazer o quê? E numa dessas, sei lá, podia ser impressão minha. Lembro que depois de quase 2 meses de noivado, finalmente chegou o dia do casamento. Nesse período, não vou negar, acabei até simpatizando com o Inácio. A gente se via só nos finais de semana, mas foi o suficiente para eu perceber que não era apenas impressão. Ele realmente era um rapaz muito educado. Naquelas alturas, além de já estar conformada com aquele casamento, eu também já estava até gostando da ideia. Claro que não estava apaixonada, mas pelo menos já tinha um certo carinho pelo meu futuro marido. Ah, se eu imaginasse o que ainda estava por vir. Mal sabia eu que seria ali, a partir daquele momento, que começaria o meu tormento. Foi logo depois da cerimônia. Juro que não acreditei quando ouvi aquilo. Tínhamos terminado de jantar. O baile já tinha até começado. Foi quando o seu Vicente, meu sogro, se aproximou de nós e, me olhando com uma cara de tarado, falou aquela frase. Tô te esperando lá no quarto de vocês, viu, cabritinha? Disse, não demora. Eu olhei para a cara do meu marido sem entender nada. Como assim? Tô te esperando lá no quarto de vocês. O que aquele homem estava querendo dizer com aquilo? Eu fiquei esperando que o Inácio dissesse qualquer coisa, explicasse, mas ele só balançava a cabeça como se estivesse concordando com o pai. Mais do que isso, depois de um tempo, ele próprio olhou para mim e falou: vai lá, Eliane. Se fizer o pai esperar, vai ser pior. Vai. Olha, eu tive até medo de imaginar o que aquele velho queria comigo. Eu ainda não tinha completado 16 anos, mas, apesar disso, também não era nenhuma boba. E bastava olhar o jeito dele, o modo como ele me olhava, para saber que boa coisa não era. E foi por isso, por já imaginar o que aquele homem queria comigo, que eu finquei o pé. Disse que não ia. Só que aí ele fechou a cara e engrossou. Ah, vai. Pode apostar que vai. Se não vai por bem, vai por mal. O desgraçado falou aquilo. Me pegou assim pelo braço com toda a violência e me arrastou para dentro da casa. E fez isso assim, tudo diante do meu marido e até dos meus pais, que também estavam ali perto. E acredite quem quiser, não moveram um dedo para me defender. Não preciso nem dizer o que aconteceu naquele quarto. Foi a coisa mais horrível que já vivi em toda a minha vida. Tenho pesadelo só de lembrar. Até meu vestido de noiva ele arrancou na base da força. Olha, eu vou repetir aquilo que já disse lá no começo. Eu sei que contando parece mentira. Como já disse, eu mesma às vezes chego a duvidar, apesar de ter vivido tudo isso na carne. E se tivesse ficado só naquela primeira vez, não era nada. Mas o problema é que não. Juro que esperava por uma atitude do Inácio. Aceitar tudo assim numa boa, que o pai fizesse aquilo comigo, é coisa que até hoje eu não consigo entender. Meu Deus do céu, aceitar que o próprio pai me tomasse como mulher na nossa primeira noite. Eu nunca tinha ouvido falar de um absurdo tão grande, nem em novela.
Paguei todos os meus pecados naquela casa. Na verdade, fui mais mulher do meu sogro do que do meu próprio marido. E o pior é que não tinha ninguém com quem desabafar. Para me defender, então, nem se fala. Meus pais não queriam me ouvir. E quando eu me queixava pro Inácio, sempre ouvia a mesma coisa. Ele é meu pai, mulher. O que você quer que eu faça? O que eu queria que ele fizesse era o que ele me perguntava. O que eu queria era o que qualquer mulher no meu lugar ia querer do marido. Que ele tomasse uma atitude de homem. Meu Deus, até hoje eu não consigo entender como ele aceitava aquela situação. Comigo, que era mulher, ele sabia ser durão e às vezes até violento. Calava minha boca na base da bofetada. Agora com o pai ele jamais conseguiu agir como um homem de verdade. Foram 28 anos que vivi naquele inferno. Foram 28 anos que vivi naquele inferno, passando horrores. 28 anos em que tudo que tive foi sofrimento, amargura, tristeza, raiva, desilusão. Nunca fui feliz, nem como mulher, nem como mãe, nem como nada. Nunca fui tratada como ser humano. Na verdade, só tive um pouco de paz depois que aquele demônio morreu. E mesmo assim, as coisas não eram fáceis. Para se ter uma ideia, eu não sabia nem mesmo quem era o pai dos meus filhos. Meu marido os tratava como tal, mas cá entre nós, nem mesmo ele tinha certeza. Desgraçadamente, eu era casada com um, mas no fundo era mulher de dois. Aliás, mais mulher do meu sogro do que do meu próprio marido. Quantas vezes aquele velho desgraçado me tirou do meu quarto, da minha cama, para fazer as suas vontades lá no quarto dele. E repito, tudo assim diante do meu marido. E o Inácio fazia o quê? Só olhava, em silêncio, sem dizer um A. Olhava e não fazia nada. Não esboçava sequer um gesto de contrariedade. Ele é meu pai, mulher. O que você quer que eu faça? Era assim que ele falava quando eu lhe cobrava uma atitude de homem. Meu marido também acabou morrendo 2 anos depois do meu sogro. Juro que não desejei a sua morte, mas, para ser bem franca, foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Eu já não aguentava mais aquela vida. Claro que eu já não sofria mais os abusos do velho, que tinha morrido 2 anos antes. Mas depois que o pai morreu, não sei porquê, mas meu marido ficou ainda mais violento. Por isso, foi um alívio para mim. Um alívio e um descanso não apenas para o meu corpo, mas também para minha alma. Hoje estou com 85 anos. Muito tempo se passou. Minha vida também se modificou. Apesar de todo o sofrimento, sinto orgulho da família que criei. 7 filhos, 16 netos, 6 bisnetos, 2 tataranetos. Criaturinhas maravilhosas, sem as quais eu sei que não conseguiria seguir adiante. Daquilo que vivi, aliás, esta foi a única coisa boa que realmente Deus me deu de presente. A minha família. Meu porto seguro. Minha única e verdadeira razão de viver. Pedi para minha neta escrever esta carta para mim, pois as minhas vistas já estão fracas e minhas mãos trêmulas. Quero deixar minha história registrada nesse programa, que eu sei tem uma audiência muito grande, para que fique como lição de vida. Sofri durante toda a minha existência. Passei por uma experiência que talvez poucos tenham passado. Mas mesmo assim, quando olho ao meu redor
e vejo todo o carinho com que sou tratada pela minha família, percebo que nem tudo foi em vão. Nunca tive um grande amor. Nunca fui tratada como uma mulher de verdade por um homem. Tive apenas sonhos de amor que nunca pude realizar. Mesmo assim, repito, nem tudo foi em vão. Apesar desse meu corpo cansado e de todas as suas que a vida me deu, consegui conservar pelo menos um pouco daquele meu coração de menina. Nem tudo se endureceu em mim. O que eu queria deixar como lição às pessoas que acompanham esse programa é que não desperdicem tempo com coisas que não valem a pena. Amem, 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 amem o máximo que puderem. Aproveitem cada segundo de suas vidas na busca da felicidade. No fundo, é só isso que importa: amar e ser feliz. Ouçam o conselho desta velha cansada, que nunca teve a chance de provar o carinho de um beijo e de um abraço sincero, que nunca curtiu uma paixão de verdade, mas que sabe o valor de um amor. Amem, 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 amem e amem, porque amar, escutem esta velha, amar é a única coisa que vale a pena nessa vida.